Ok, continuando aqui, parte 2 do vídeo, para não ficar tão longo assim, né? Senão ninguém assiste direito. Eu vou seguir aqui com a proposta, que é fazer aquela contagem de eventos do tipo de deslizamento, escorregamento para cada bairro de Salvador. Bem simples, a maneira mais fácil é a gente utilizar a ferramenta que já está disponível aqui na abinha Vetor. Se vocês virem aqui projeto, tal, até chegar em vetor, vocês vão ver que tem uma série de ferramentas já pré-alocadas aqui. Vocês vão parando em cada uma delas, vocês podem olhar com calma, mas nós vamos usar uma especificamente. Então, vocês aqui em geoprocessamento, por exemplo, você tem uma série de ferramentas geométricas. Em geometria, você tem outros tipos de ferramentas geométricas, né? Centroides, não sei o que, e tal, e tal, e tal. Até que você chega aqui na terceira opção que eu entrei aqui, chamada analisar. Aí dentro de analisar você vai ter algumas outros tipos de cálculo geométrico, intersecção de linhas, coordenadas médias, campo para estatística básica, contar pontos no polígono e tal. Contar pontos no polígono é exatamente o que a gente quer fazer aqui. É uma ferramenta bem simples de aplicar. Então eu vou clicar nesse contar pontos no polígono. Caso precise de ajuda, é só ler a ajudinha aqui na direita, mas o mais simples é você vir aqui e ler o que tem disponível. Ele pede uma camada de polígonos, certo? E pede uma camada de pontos, que são exatamente as duas coisas que a gente tem. E a gente só tem uma camada poligonal no caso, então eu posso ir no drop down e tentar selecionar, eu só vou ter uma, que são os bairros. E camada de pontos, a mesma coisa. Se eu vier no drop down, ele só vai me disponibilizar uma camada. Peso, classe, essas coisas não vamos mexer agora, porque nós só vamos contar de forma bruta as ocorrências. Não estou considerando que ocorreu e matou mais. Aí você teria um ponderador. Não é o caso agora. Isso já avança um pouquinho. O que a gente quer fazer é simplesmente contar. Aí você vê aqui que ele automaticamente ele fala nome do campo do contar e aí ele dá um nome qualquer. Ele dá em inglês num points, que é number of points. Você pode mudar se você quiser. Se você quiser, você pode colocar outra coisa, por exemplo, contagem em português. Esse vai ser apenas o nome da, da, da coluna nova que vai ser criado para uma, vai ser feita uma cópia desse shapefile de bairros. Essa cópia vai ter uma nova coluna que vai ter um número que é a contagem de pontos dentro de cada bairro. E aí eu tenho duas opções aqui: salvar nos três pontinhos, já clicar, escolher uma pasta, dar um nome, ou deixar como camada temporária. Eu costumo fazer o seguinte: para criar menos lixo, eu rodo a primeira vez como camada temporária, verifico o resultado, se ele está ok, aí eu salvo a camada temporária de forma definitiva, que é o que eu vou fazer agora. Então vamos lá. Escolhi os bairros como polígono, escolhi as ocorrências filtradas, que a gente está olhando para um tipo, como ponto. Deu o nome que quis para a coluna que vai ser criada, deixa como temporária provisoriamente, depois a gente, se tudo der certo, salvamos ela definitivamente e vamos executar. Tem o botão executar aqui embaixo, é só clicar e observar se a execução vai até o final. Aparentemente foi até o final, não deu nenhum erro. Quando dá algum erro ele vai dar alguma coisa vermelhinha aqui por dentro, ele deu um output aqui e falou que tudo certo, então eu vou fechar, tem um close aqui. E aí eu observo que ele criou uma nova camada, ainda que temporária, ele criou um novo shapefile e ele já automaticamente colocou aqui, sobrepôs aos outros dois. Para eu verificar se deu certo ou não, eu vou clicar com o botão direito e vou abrir a tabela de atributo, esperando encontrar uma nova coluna com uma contagem de pontos dentro dela. Então eu tinha sempre só o nome, agora eu tenho a contagem. Então, por exemplo, eu já estou de cara aqui olhando Nazaré, teve 24 ocorrências dessa no período que a gente está analisando aqui. Perfeito, funcionou? Funcionou. Eu posso já usar o arquivo em memória? Pode, mas vamos salvar ele para a gente dar continuidade nas outras aulas. Então, botão direito, aí você tem aqui exportar, e em exportar você tem a primeira opção, salvar feições como. Em salvar feições como, aí o tipo shapefile mesmo, não alterem isso. Aqui no nome do arquivo você vai clicar nos três pontinhos e agora buscar onde você quer salvar na aula de hoje. Então esse aqui é a contagem de deslizamento. Eu vou colocar o nome simplificado aqui, deslize por bairro, para eu ter alguma nomenclatura que eu consiga controlar o que eu estou fazendo aqui. Escolher um nome
Ok, clique em Save, ele já preenche automaticamente o caminho com o nome do arquivo ao final, vai manter todos os campos, inclusive esse, que é o que a gente quer, vai manter a mesma projeção, sistema de referência de coordenadas, não vamos alterar nada por conta, deixa tudo como está, default, e clica OK, e aí ele criou uma outra camada, né? Vocês estão vendo que ele vai gerando lixo. Pronto, o que me interessa de tudo isso agora, vocês estão vendo que tem um desenho aqui, parece uma baratinha, é apenas temporária. Então você não precisa mais dela, você pode clicar nessa que ele chamou de contagem e remover. Como ela não tem, não está salva de fato, é só está na memória, ela vai sumir. Essa daqui já é um shapefile. Só para confirmar, vou também abrir a tabela de atributos, continua a informação que eu tenho aqui, vou fechar a tabela de atributos. Os pontos não estão aparecendo na tela justamente por aquela questão de que ele pode estar por cima ou por baixo. Então ele está por baixo, se eu venho para cá, tal. Então vejam que vou desligar aqui a visualização dos pontinhos. Eu tenho os bairros, eu tenho a contagem, né? E tenho os bairros por baixo agora. É a mesma coisa, é uma cópia do outro. A diferença é que ele criou uma cópia e inseriu uma nova informação, um novo atributo. Tirando a visualização do de baixo, o que me interessa agora é esse. É esse que nós vamos usar para fazer um pequeno mapa agora, para entregar como exercício na quinta-feira. Eu vou olhar os mapas de vocês. Bom, como é que a gente faz para usar essa informação? Com essa informação a gente já consegue criar um ranking e gerar um mapa mostrando quais são as melhores e piores áreas de Salvador em relação a esse aspecto, considerando esses dados que temos disponíveis. Vamos fazer isso então. Como é que eu faço para tematizar esses polígonos com essa contagem? Clica com o botão direito. Estou usando aqui o arquivo que eu acabei de criar. Vou em propriedades. Dentro de propriedades eu tenho algumas opções. E aí na esquerda aqui eu vou na opção simbologia. Essa aqui. E aí ele está como símbolo simples. Ele não mostra nada diferente de nada. Tudo a mesma cor e tal. Não está representando nenhuma informação ainda. Clicando no drop down eu vejo que tem outras opções. Além de simples tem categorizado e graduado. Categorizado para texto e número, graduado só para número. Graduado eu consigo criar faixas, que é o que vai fazer sentido aqui, né? Eu quero criar uma faixas de número de ocorrência, que se associa a maior ou menor perigo. Já vamos começar a criar alguns conceitos. Então vamos graduar esse mapa. Escolhe o tipo graduado. Eu vou graduar pelo quê? Pela contagem. Então eu tenho que vir aqui no drop down do valor e selecionar justamente o campo que eu criei, que é um campo numérico, que eu dei o nome de contagem, ou quem não mudou, vai estar escrito numPoints, ou o nome que vocês deram no processo. Clico em contagem, pronto, então graduado pela contagem de pontos, e aí eu tenho um espaço em branco aqui, que eu vou preencher, que vai assumir uma determinada rampa de cores, depois a gente vem alterar a rampa para ver o que fica melhor, mas basicamente o que eu tenho que fazer agora é clicar em classificar. Se eu clicar no botão classificar, ele vai me classificar com 5 classes, ou seja, ele vai criar 5 agregados de valores pelo desvio padrão. Só que eu não vou usar o desvio padrão, eu vou usar uma estratégia um pouco mais fácil, para um algoritmo que vai sozinho definir qual é a melhor quebra para mim, que é o Jenks, quebra natural. Depois a gente testa outros, mas vamos usar o Jenks que ele faz rapidinho. Então vou usar quebra natural, vocês viram que eu escolhi quebra natural, 5 classes, automaticamente ele preencheu. Se não preencher, é só clicar em classificar, ele classifica. Ou seja, de 0 a uma ocorrência, de 1 a 4, 4 a 8. Como é que ele quebrou isso? Ele usou mais ou menos a mesma contagem de ocorrências por classe. Se eu vier aqui nessa segunda abinha, clicar no histograma e mandar carregar os valores, eu vou ver como é que ele fez o fatiamento. Ó. Quantas ocorrências ele tem na primeira classe, aí para ter a mesma ocorrência ele teve que fazer uma classe um pouquinho mais larga, com muito menos ocorrência mais larga. Óbvio que os extremos, você tem que ter uma faixa muito grande para dar conta de aparecer alguma coisa. Então, foi um fatiamento do histograma de forma estatística que a gente fez aqui. Poderíamos usar outras estatísticas padrões aqui, mas vamos usar o Jenks mesmo por enquanto. Cores. Se não estiver satisfeito com as cores, você pode escolher alguma pré-programada, ou você pode simplesmente dar 2 cliques num determinado quadradinho e você mesmo modificar a cor interna e o preenchimento externo, interno, padrão, etc. Como você faria em qualquer outro software de edição desse tipo. Isso eu não vou mexer agora. O que importa é que você está tratando com uma informação que ela é do tipo hierárquica. Por que hierárquica?
porque é pelo conceito que nós usamos, né? Nós estamos olhando onde ocorre menos ou mais deslizamento ao longo do tempo, em Salvador. Sempre que a gente quer transmitir essa ideia, a melhor indicação do ponto de vista psicológico é você dar uma graduação de valor de cores frias para cores quentes, que é o que ele está saindo aqui, do branco para o vermelho. E essa graduação ela aumenta de intensidade. Então você tem cores frias e quentes, aumenta de intensidade e brilho, se a gente fosse entrar em teoria das cores. Mas funciona muito bem com uma rampa vermelha, por exemplo, porque o meu cérebro interpreta como não à toa o sinal vermelho da rua é vermelho, porque ele me dá sensação de atenção. Então, quanto mais vermelho, mais atenção fica no meu subconsciente. Então, aquele polígono mais vermelho vai chamar mais atenção e dar uma sensação de maior perigo, esse tipo de coisa. Conversamos mais sobre isso na aula presencial. Mas então, o vermelhinho vai funcionar. Vamos fazer um teste. Como? Clica em aplicar, clica em OK. Pronto, eu já consigo ver os bairros onde o problema é mais concentrado. Você tem bairros que você tem muito pouca ocorrência, você tem bairros que tem maior concentração de ocorrências aqui, historicamente registrados com essa base de dados que a gente tem. Bom, se eu quiser melhorar um pouquinho ainda mais esse mapa, vamos pelo menos dar fazer o nome dos bairros aparecer para dar uma leitura melhor, assim. Então a gente pode fazer um segundo processo aqui bem fácil, que é vir aqui contagem, nesse shape que a gente acabou de, nessa mapa que nós acabamos de criar, ele criou uma legenda automaticamente. Posso vir aqui nas propriedades dele. E olhando aqui na esquerda eu tenho, depois de simbologia, um negócio chamado rótulos, que é bem sugestivo. Então eu vou clicar em rótulos. Ele automaticamente não está rotulando nada, mas eu posso mudar essa opção para um rótulo simples, não vou basear em regra, nada muito complexo, é simples. Aí ele me pergunta, tá, rótulo é você escrever alguma coisa em cima daquele elemento no mapa. Aí ele me fala, mas você quer escrever o quê? Ele pode usar qualquer coisa que esteja na minha tabela de atributos. Ele pode marcar lá o númerozinho de quantas ocorrências tem ali, a gente pode fazer esse mapa em algum momento, mas agora eu só quero o nome do bairro, que é essa segunda opção, que é o campo nome do bairro. E o resto que tem aqui embaixo é texto, tamanho de texto, ó. Se você quer maior, menor, buffer, formatação, fundo, eu vou pegar e ligar o buffer aqui, pelo menos porque ele vai escrever um texto, nesse caso preto, com um fundo branco, vai ficar um pouquinho mais fácil de ler ali, vocês vão ver. Vou aplicar, vou dar OK e pronto. Agora eu posso aproximar e aí fica mais fácil, eu não preciso ficar toda hora clicando lá naquele negócio de eu ver onde é o que, né? Bom, pode não ser a melhor representação ainda, nós precisamos trabalhar melhor essa distribuição dos rótulos, talvez não tenham que aparecer todos, só aqueles que têm maior, eu vou dar um zoom aqui na tela, aqueles que tenham maior ou menor incidência, porque é muita informação. Isso aqui funciona para agora, nós estamos olhando, eu quero saber, que bairro é esse, Pirajá, fica fácil, né? Saber onde acontece e onde não acontece. Por exemplo, aqui a Federação, bicho pegando, Engenho Velho de Brotas e Nazaré também, pelo menos em termos de contagem desse tipo de ocorrência. Bom, vamos gerar um mapa agora, para completar essa aula de hoje, né? Eu não vou gerar um mapa com esses rótulos todos, porque ele vai dificultar muito a leitura, ele não é um bom mapa. Então, vocês já aprenderam como é que faz, vocês também sabem como tira. Se vier aqui em propriedades no mesmo lugar e mandar não rotular, aplicar e OK, vai sumir. Muito bom. Você pode fazer aquela ideia que eu disse de, ao invés de rotular o nome do bairro, rotular a contagem. Vai ficar, como é apenas um número, a informação não vai ficar tão poluída, porque é um texto muito menor, né? Aí você tem uma numeração aqui para ver o que está acontecendo. Já entenderam? Não vou usar esse rótulo por enquanto, vou deixar não rotular, eu vou só fazer um mapa mesmo. Bom, esse mapa basicamente está pronto, a gente já tem legenda, já tem distribuição de cores, ele diz alguma coisa. O que eu vou fazer agora é agregar algumas informações essenciais para você fazer um mapa, antes de gerar de fato, que nós vamos gerar na aula presencial. Eu não vou chegar a gerar um JPEG agora, porque eu vou fazer isso junto com vocês, vocês vão parar nesse ponto que estamos aqui. Adicionar algumas informações de fundo, ou seja, eu precisaria de outros shapefiles
que mostre que isso aqui não está perdido no espaço, né? Aqui você tem Lauro de Freitas, você tem vias principais, aqui você tem a ilha, por aqui, isso aqui é o oceano em volta. Só que se eu fosse trazer todos esses shapes e a gente juntar todas essas camadas, geralmente a gente faz isso quando estamos fazendo um mapa, entregando um produto de fato, mas eu vou usar uma forma um pouco mais simples de reproduzir essas toponímias, né? Bom, uma forma de fazer essa reprodução das toponímias é usar um mapa base, como se fosse o Google Maps por baixo, porque a gente tem uma função interessante que deixa a gente usar esses mapas base por baixo. Vou mostrar como é que faz. Você tem que instalar um plugin. Tem vários, eu vou mostrar um dos plugins que te ajudam a fazer isso. Então eu vou aqui em complemento, gerenciar, instalar complementos, e aí eu vou procurar um plugin aqui chamado Open. Vocês devem estar ouvindo meus cachorros, também estão bastante agitados hoje. Open Layers Plugin. Vocês vão clicar nele, clicar em instalar. O meu já está instalado, não vou precisar reinstalar, mas vocês vão instalar, vai esperar um pouquinho, bonitinho ele vai, instalou, pode fechar. O meu já está instalado, eu só vou habilitar ele aqui. Depois que instalou, fecha. Aí vocês vão ver que aparece aqui nas opções de vocês mais uma função que chama Web, rede, né? Porque a gente vai usar uma API do Google Maps ou de outro aí para acessar via internet esse mapa de fundo. Então eu vou clicar aqui em Web, aí eu vou ter essa opção agora que está instalada, Open Layers Plugin. Vocês vão ver que ele já traz algumas opções pré-programadas, o próprio Google Maps e tal. O que eu vou fazer? Eu vou usar o OpenStreetMap. Qualquer dia não, próxima aula eu explico para vocês o que é o OpenStreetMap. Vou ligar o OpenStreetMap aqui. Você vê que ele adiciona uma camada. Essa camada ela está vindo da internet. Tem o mundo todo aqui. Se vocês tirarem o zoom, vocês vão ver que é basicamente aquele mapa de fundo. Só que ele está por cima. Eu vou colocar ele por baixo. Só arrastar a camada. Pronto. Agora eu tenho todas as informações básicas, né? Tá aqui Simões Filho, Lauro de Freitas, o mar aqui, a ilha e o meu mapa pronto aqui. O passo seguinte seria a gente adicionar a legenda, adicionar o norte, adicionar as coordenadas de canto, etc, etc, um título. Vou tratar das informações básicas de um mapa, né, assim que a gente tiver encontro presencial. Então, o que vocês precisam fazer é chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, que você conseguiu fazer uma filtragem de tipo de ocorrência, contar as ocorrências por uma determinada unidade geográfica de análise, no caso bairro, e tematizar essa informação de forma que eu consiga rapidamente identificar onde estão as melhores situações e as piores situações, que é o mapa temático que eu acabei de fazer, e já deixar um mapa de fundo para nos ajudar a localização geográfica fácil, né? Interpretar o mapa com maior facilidade. Tá ótimo. Chegou nesse ponto, sempre lembrar de salvar o projeto. Projeto, salvar como, dentro da aula de hoje, aula 4, arquivo QGS, salva, ele vai assumir aqui o nome, podem fechar e ele vai estar salvo. Então, aguardo vocês com essa camada tematizada desse jeito para a próxima aula, ok?